Imaginemos uma empresa. Um gerente geral está fazendo uma reunião com supervisores de diversas áreas. Aí ele pergunta ao pessoal de logística, ao chefe da logística, o que podemos fazer para melhorar o tempo de entrega de nossos produtos? Nós precisamos de 300 milhões. O quê? Eu pergunto o que a gente precisa fazer e você diz que precisamos de 300 milhões. Ah, eu sei o que tem que fazer. A pergunta que fica é o seguinte, alguém nessa empresa daria 300 milhões para esse chefe de logística? Para deixar ele depois resolver o que ele vai fazer com esse dinheiro? Se isso seria ridículo numa empresa, ninguém faria isso, isso aí seria um absurdo. Por que é feito no Brasil? Nos vídeos anteriores, nós reforçamos o conceito que pretendemos internalizar, que é o de acionistas da Empresa Brasil. O que significa ser acionista da Empresa Brasil? É um título simbólico, informal, mas é importante na sua estrutura, porque ser cidadão brasileiro só não basta. Precisamos ser acionistas dessa Empresa Brasil. Porque como cidadão brasileiro nós estamos sendo bem lenientes, nós estamos aceitando todas as coisas que vêm de cima para baixo, sem ter muito esperneio, sem ter muita luta, sem ter muita contradição. Mas como acionistas da Empresa Brasil, nós temos interesses dessa nação. E quais são os nossos interesses? Que nós tenhamos sempre, desde sempre, oportunidade para estudar, para desenvolver, para nos capacitar, para estarmos preparados para uma vida profissional ativa e de acordo com o nível tecnológico das coisas de hoje em dia. E se essa oportunidade não nos é dada, as pessoas se marginalizam na sociedade porque vão pegar apenas as oportunidades, vão encontrar apenas chances. Aonde? Nas coisas de menor valor agregado em termos de salário, de condições de vida. E essas coisas vão se precarizando cada vez mais, na mesma medida em que a tecnologia evolui. Por isso, ser um cidadão brasileiro já é uma coisa muito importante. Ser acionista da Empresa Brasil é não deixar nenhum cidadão de fora do leque de oportunidades de se preparar, de ter condições de se preparar. Para, em vez de ser um peso social, um peso tomador de auxílio, ser um provedor de movimentos de evolução, de crescimento, através da sua participação nos trabalhos de maior valor agregado. Aquilo que era um peso passa a ser um promotor de desenvolvimento. O conceito muda completamente, a questão muda totalmente, e se eu tiver sucesso nessa proposta, se eu encontrar realmente pessoas suficientes necessárias para formarmos um corpo de acionistas, um conselho de acionistas atuantes, vamos conseguir muitas vitórias. Na análise que procedemos nos vídeos, identificamos a causa principal de todos os nossos problemas. O número de pessoas que vivem abaixo de um nível mínimo aceitável de cidadania vem crescendo a cada eleição, independente do viés ideológico dos governos eleitos. Nós temos uma dicotomia entre esquerda e direita com um centro duvidoso. Mas nem esquerda nem direita têm conseguido eliminar esse problema, o crescimento do número de pessoas que vivem abaixo da linha de cidadania. Vimos que a esquerda, embora promova alguns conceitos de promoção social, conceitos de ação social pura, chega a um certo ponto em que ela se esgota nos seus recursos e isso provoca um desequilíbrio fiscal, provoca uma inflação e esse caminho não tem sido sustentável no longo prazo. E o que se chama de direita segue a cartilha dos grandes grupos econômicos, ou seja, equilíbrio fiscal, teto de gastos, porcentagem controlada da dívida em relação ao PIB, e com o tempo começam os cortes, o contingenciamento de saúde, contingenciamento no serviço social, contingenciamento de todo tipo e qualidade, as coisas ficam insustentáveis. E aí corre-se para a esquerda. Aí a esquerda vai, gasta demais, desequilibra a economia, a inflação sobe, desequilibra toda a segurança econômica da nação e aí voltamos para a direita. E essa coisa vai para lá, vai para cá, num ciclo vicioso que nenhum dos dois chegam à solução do problema. Verificamos que o poder econômico já está bem estruturado e acompanha a atuação dos políticos. Os ricos acompanham a atuação dos políticos de forma permanente e incansável, enquanto os mais pobres somente são lembrados nas eleições. Isso é uma verdade que nós não podemos contestar. Não estamos fazendo aqui luta de classes, ao contrário. Precisamos de todas as classes unidas num projeto único para resolver o problema do Brasil.
Mas a verdade tem que ser dita. Enquanto os grandes poderes econômicos eles conseguem acompanhar diariamente o Congresso, estando perto e às vezes presente no próprio Congresso através da sua ação política, através dos seus lobistas, através das suas organizações representativas, eles não dão sopa. Qualquer coisa que apareça lá e que possa assustá-los, porque o rico está sempre assustado, com medo de perder tudo. É tão inseguro quanto o pobre, que o pobre eles não sabem o que vai comer no dia seguinte, e o rico não sabe se vai ficar pobre, se vai entrar uma desorganização social completa que vai desestruturar a bolsa e vão correr para o ouro, e etc, e outros ativos fixos. Então, todos estamos inseguros, estamos à busca da segurança. O caminho da segurança aí não foi praticado, porque se ele fosse praticado, nós já tínhamos encontrado a solução. A realidade permanece a mesma. A cada governo que sai, o número de pobres, aqueles que estão abaixo da linha da cidadania, aumenta. Preparar um filho para o tempo tecnológico, onde os estudos são caros, onde as coisas são seletivas e que buscamos ter condições de atuar e desenvolver essa pessoa até ele estar pronto para o mercado de trabalho, não pode ser nos níveis tradicionais do tempo analógico. O trabalho humano era muito necessário e não era tão robotizado como está sendo hoje em dia e cada vez mais. Nós pretendemos, com a denominação Acionistas da Empresa Brasil, o que pretendemos acabar com as ações de curto prazo e desenvolver ações de longo prazo com planejamento estratégico tecnicamente e cientificamente avalizado. E assim, os acionistas da Empresa Brasil vão acompanhar o milagre econômico que não está sendo inédito no mundo. No mundo, muitos países já fizeram o que eu estou propondo. Mas vamos fazer um projeto de longo prazo. Um mandato pode ser uma parte muito importante dentro de um projeto de longo prazo, mas um mandato tentando solucionar o problema tem se mostrado muito tênue, muito fracasso, muito pouco resultado garantido. Afinal, nós não estamos falando de uma população de 45 milhões de pessoas que estão nesse nível abaixo da cidadania, nesse propósito tecnológico de hoje em dia. E esses 45 milhões têm pelo menos de 16 a 20 milhões que estão em condições ainda de estudarem, aprenderem e desenvolverem para tornarem-se úteis à sociedade no jeito que a sociedade quer agora, com a visão que a sociedade exige agora. Pior será do futuro. Nós temos que trabalhar o futuro com o jeito que o futuro requer. E só um planejamento estratégico de longo prazo pode resolver. E o planejamento estratégico de longo prazo é praticado em qualquer empresa. E por que não pode ser praticado na Empresa Brasil? Mas antes de nós prepararmos para um projeto de longo prazo, antes de prepararmos a nossa democracia para ter condições de fazer um projeto de longo prazo, porque ela não consegue administrar e gerir um projeto de longo prazo, chamados projetos de Estado, nós só temos projetos de governo, mas antes disso temos um serviço a fazer muito grande de faxina no processo democrático brasileiro. O processo político democrático brasileiro está eivado de erros grosseiros, coisas imorais, tornadas legais, que precisam ser consertadas agora e que já seriam objetos de nossa ação, de nossa atividade já, enquanto acionistas da Empresa Brasil. Se você se considera um acionista da Empresa Brasil e já quer consertar alguma coisa, já temos coisas para consertar. E o que seria a primeira coisa a consertar nesse país? A farra do dinheiro público na relação governo e progresso é o primeiro dos 10 pecados capitais que estamos cometendo de forma escancarada. Isso vai exigir de nós uma ação efetiva na forma de um abaixo-assinado que levaremos ao Supremo Tribunal Federal. O primeiro princípio que defenderemos é: fica proibido a transferência de dinheiro em espécie para qualquer objetivo, em qualquer oportunidade e em qualquer condição, em forma de dinheiro vivo, sem antes termos um projeto, porque quem não tem um projeto não sabe de quanto precisa. Imaginemos uma empresa. Um gerente geral está fazendo uma reunião com supervisores de diversas áreas
Aí ele pergunta ao pessoal de logística, ao chefe da logística: escuta, o que podemos fazer para melhorar o tempo de entrega de nossos produtos? Nós precisamos de 300 milhões. O quê? Eu pergunto o que a gente precisa fazer e você diz que precisamos de 300 milhões. Ah, eu sei o que tem que fazer. O senhor é o chefe geral, mas eu sou da logística. Então eu sei que com 300 milhões eu resolvo meus problemas. A pergunta que fica é o seguinte: alguém nessa empresa daria 300 milhões para esse chefe de logística? Para deixar ele depois resolver o que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai perguntar ao pessoal da tecnologia: nós precisamos dar um upgrade do nosso nível tecnológico. O que vocês precisam fazer para dar um upgrade no nível tecnológico, para nós estarmos face to face com os pontas de linha? Ele vai dizer: olha, meus amigos, precisamos para fazer isso de 150 milhões. Epa! 150 milhões, mas para quê? Isso aí somos nós que somos de lá, que sabemos das coisas e como fazer. Se isso seria ridículo numa empresa, ninguém faria isso, isso aí seria um absurdo. Por que é feito no Brasil? Por que as pessoas primeiro pegam o dinheiro, para depois, com o dinheiro vivo, depois explicar como gastou aquele dinheiro? Quem não tem projeto não sabe quanto precisa e não pode levar nenhum. E quando tiver projeto, vai levar o dinheiro? Não. O dinheiro num projeto aprovado. E não é qualquer projeto. O projeto tem que ter um padrão de conformidade. Ele tem que ser aprovado antes, tanto do ponto de vista técnico da apresentação do projeto, quanto do ponto de vista da necessidade do projeto, do ponto de vista das políticas públicas. Aprovado o projeto, faz-se o crédito. E quando o projeto estiver em ação, a pessoa que exerceu uma ação positiva nesse projeto vai receber diretamente a sua quantidade específica pela atividade exercida, ou porque vendeu um produto que está conforme a necessidade funcionando perfeito, vai receber o dinheiro dessa compra. Ok, tudo bem, mas vai ser diretamente, eletronicamente, para o tomador final. Não vai passar dinheiro vivo para a mão de ninguém. A única forma de um funcionário, de qualquer nível, escalão, inclusive o presidente da República, inclusive o prefeito, inclusive o governador, receber em espécie é o vencimento dele. O resto vai direto para as pessoas de direito. Quer dizer, antes de se pagar, está sabendo para quem vai ser pago e por que vai ser pago. Está justificado, o projeto foi realizado, a fase foi auditada, está conforme foi projetado. Então, nada mais justo que a pessoa receba o seu quinhão. Pegar o dinheiro para depois explicar onde gastou, isso é uma vergonha, isso é uma indecência, e o brasileiro está assistindo de camarote, e como os cidadãos brasileiros, por si só, não estão fazendo uma arruaça, porque isso é um absurdo, isso é uma questão quase que de segurança pública. Um juiz federal está procurando acompanhar o dinheiro depois que ele é gasto. Há um ditado que diz que depois que o gênio sai da lâmpada, procurar ele onde ele está e o que ele está fazendo é difícil. Quer dizer, você primeiro tem que fazer a ação para receber um dinheiro quem fez a ação, o agente da ação, o responsável pelo aquele recebimento. Eu quero que isso fique bem claro, que eu não estou culpando ninguém, eu não falo nomes de culpados, porque eu não quero saber do culpado. Se eu tivesse que definir um culpado, eu diria que o culpado disso tudo sou eu. Por que sou eu? Porque eu levei 84 anos para fazer esse vídeo. Então, meu amigo, ninguém é mais culpado que eu, ninguém foi mais leniente do que eu, então eu não posso falar nada. Agora, temos que corrigir esse processo, porque não há nada que se possa fazer de planejamento estratégico, de frutos de longo prazo, com esse desperdício, com esse descalabro que está acontecendo. Chega a ser chantagem e eu equiparo a lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é que pega-se um dinheiro que depois vai se explicar o que aconteceu com ele, dá uma forma ética, uma forma normal, uma forma aparentemente honesta do que ele gasta. O que está acontecendo é uma coisa muito simples. O dinheiro é poder. E os congressistas, quando chegam nas suas zonas de eleição, pegam um curral onde eles vão cativar uns votos a poder de compra, a programa de barganha, a poder de projetos de fachada, a projetos que são verdadeiros desperdícios, com tanta necessidade de recursos que temos. Então, amigos, a nossa primeira ação será essa. Vamos levar isso até o Supremo Tribunal Federal, com uma petição dizendo que não aceitamos essa imoralidade na nossa democracia. Aliás, esse processo era muito usado na ditadura. O general da vez, que ia ser presidente e eleito indiretamente pelo Congresso, distribuía verbas para poder receber os votos. E isso veio da ditadura para cá, é um câncer que precisa ser extirpado. Não há a menor possibilidade de sair dinheiro vivo
do estoque primário de reserva desse dinheiro, sem que haja um projeto. E tem que sair para quem? Para os agentes que praticaram uma ação e que legitimamente vão receber alguma parte desse crédito diretamente nas suas contas. Isso tem que acontecer já. Por isso, vamos fazer uma live programada com antecedência, que não será programada nesse vídeo, mas será anunciada nesse vídeo. Precisamos reforçar esse assunto, aprofundá-lo, para que tenhamos adesões, tantas quantas forem possíveis. Mas se tiver apenas a minha assinatura, ainda assim será levada até o Supremo Tribunal Federal. É hora de nós não descansarmos nesse aspecto. Precisamos entender que, para termos a participação nesse processo, vamos fazer uma live que será programada no próximo vídeo, onde vocês farão as inscrições. Se quiserem participar, seria uma honra para mim e uma honra para todos os brasileiros darmos um exemplo de que estamos despertando. É hora de sermos os acionistas da Empresa Brasil. Amigos, tudo tem que ser feito com muita calma, com muita serenidade e, sobretudo, com muito amor. Amor pelos nossos filhos, amor pela nossa família, amor pelos nossos amigos, amor por todos os brasileiros, porque queremos dar soluções efetivas e determinadas para o resto da vida e que não voltem atrás e que sejam só para frente, e só para frente, e só para frente. Esse é o nosso desejo. Não apontamos nomes, aqui não se falamos em termos de partidos e de ideologias. Nós falamos de gestão econômica e financeira. Isso é apenas técnica, é uma engenharia social. Então, se você estiver realmente motivado para isso, quer vir junto, continue assistindo nossos vídeos, que nos próximos nós estaremos dando mais informações a respeito de lives. E essas lives serão mostradas as petições que lançaremos e as inscrições indicarão as assinaturas que nós levaremos para o Supremo Tribunal Federal. É preciso que nós, brasileiros, nós, cidadãos, nós, acionistas da Empresa Brasil, mostremos a nossa indignação, o respeito com o nosso dinheiro, que fomos nós que ganhamos aquele dinheiro que eles estão levando para casa, para depois usar em seus benefícios eleitorais próprios. Isso impede a renovação do próprio Congresso. Então, meus amigos, se você acha isso importante e quer participar, continue conosco nos próximos vídeos, que mais detalhes virão a respeito dessa matéria. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, e eu espero que a gente veja ainda um horizonte desse Brasil sem miséria. E teremos, então, conseguido aquilo que a gente parecia impossível, ser uma nação verdadeiramente de primeiro mundo.